A gente vai ter que começar agora a edição nacional do Primeiro Impacto, relembrando uma tragédia que marcou a vida dos brasileiros e que completa hoje 50 anos. É o incêndio no edifício Joelma, aqui em São Paulo, que tirou a vida de 187 pessoas e deixou mais de 300 feridos, né? Nossa, uma tragédia, né? Não tem quem não lembre desse caso. O caso, inclusive, foi tão grave, Malta, você que nos acompanha, que também se lembra, que provocou até mudanças na legislação e na fiscalização dos prédios aqui na cidade. A repórter Fernanda Trigueiro está no edifício Joelma e traz os detalhes dessa história, né, que completa 50 anos, né? Bom dia, Fernanda. Uma história triste, né? Oi, Dani, bom dia para você, para o Malta e para todos que estão assistindo a gente. A gente está a caminho do edifício, né, onde tinha o edifício Joelma. Hoje há um outro prédio ali com um outro nome. Lá hoje vai ser um dia de cerimônias e principalmente também de homenagem, não só às vítimas, mas também aos bombeiros que acabaram participando de tudo isso para combater essas chamas. O prédio era um prédio recém-inaugurado, viu, Dani? Ele ficou pronto 3 anos antes e era considerado um dos mais altos da cidade, com 25 andares, inclusive um dos mais modernos da época. A gente fala há 50 anos, só para vocês terem uma ideia de como tudo mudou desde então. Naquela época, a capital paulista tinha mais ou menos 5 milhões de habitantes. Hoje a gente tem mais de 11 milhões. E o fogo começou por volta das 8h30 da manhã do dia 1º de fevereiro de 1974. Eram 8h30, então os escritórios estavam lotados. Segundo as informações, tudo começou com um curto-circuito em um ar-condicionado, num escritório de um banco que ficava no 12º andar. Rapidamente, o fogo se alastrou pelas cortinas e pelos carpetes. E aí, a fachada, que não tinha proteção contra a chama, também foi tomada. O fogo durou mais de 3 horas e destruiu 14 pavimentos. Os botijões de gás das copas dos escritórios, para vocês terem uma noção, explodiram e lançaram blocos de paredes. A gente tem essas imagens recuperadas do momento aí dessa grande tragédia. Muitas pessoas acabaram indo ali para o centro da capital paulista naquela época, o Vale do Anhangabaú, para tentar acompanhar o combate às chamas. Muitos bombeiros envolvidos e, inclusive, relatos de pessoas que disseram que muitas das vítimas, muitas dessas pessoas que estavam ali dentro, vendo o fogo realmente tomando toda a construção. Infelizmente, mais de 60 pessoas acabaram pulando aí da janela para tentar se livrar. Bom, depois de toda essa tragédia, a primeira legislação de segurança da cidade foi criada, regulamentando a prevenção e o combate a incêndios. E o caso realmente acabou servindo para trazer essa mudança. Na semana seguinte à grande tragédia, um decreto municipal estabeleceu o primeiro grande conjunto de normas de prevenção a incêndios em todos os edifícios aqui da cidade. Só para vocês terem uma ideia, gente, foi a primeira vez que a legislação exigiu a construção de saídas de emergência, escadas isoladas de incêndio, sinalização e iluminação, além também de condicionar alvarás e licenças de funcionamento. Nada disso existia. Vou até pegar um dado aqui, que fazendo uma pesquisa eu descobri, não sei se vocês sabem, mas o número 193 do bombeiro só foi criado também depois dessa grande tragédia, 5 anos depois. A Justiça de São Paulo, um ano depois, então, em 1975, considerou que o incêndio no edifício Joelma foi criminoso devido às instalações elétricas precárias e 3 pessoas foram condenadas por imperícia, negligência e omissão. Obrigada, Fê, pelas suas informações. Por ter feito esse relato, né, de tudo que avançou desde lá. Né, tudo isso e, assim, infelizmente, aqui no Brasil é algo comum, que às vezes é preciso que aconteça uma tragédia para que medidas preventivas sejam tomadas e que virem, de fato, ali, que sejam institucionalizadas no nosso dia a dia, né? Agora você veja, né, isso aí aconteceu há 50 anos, pouco mais de 10 anos atrás, nós tivemos uma tragédia terrível na Boate Kiss, que também foi causada pela irresponsabilidade, pelo uso de material inflamável num lugar que não podia, pela ausência de saída de emergência adequada. Então, realmente, a gente falta aqui com a responsabilidade, muitas vezes coloca a vida das pessoas em perigo, depois a tragédia vem, não tem como voltar atrás.
Obrigado, Obrigada, Fê. Fê.